Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com os comentários dos nossos irmãos Ney e Elisete, e com a nossa irmã Eliane com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com o estado de cada um. Então vamos acalmar os nossos pensamentos, entrar em conexão com os nossos mentores, os nossos irmãos espirituais aqui presentes. Que esse Evangelho, além de adentrar os nossos lares, as palavras que foram ditas, os ensinamentos de hoje, possam entrar nos nossos corações, para que possamos a cada dia praticar o Evangelho de Jesus, nos tornando pessoas melhores. Agradecemos a espiritualidade amiga, pelas boas energias, pelo auxílio que recebemos no nosso dia a dia. Pedimos aos irmãos espirituais a permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Seguimos com a leitura do capítulo 152 do livro Vinha de Luz, intitulado Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa.
A flor adorna-se tranquila. Entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Emmanuel, como sempre, nos fala com a delicadeza que lhe é peculiar, que lhe é característica. Fala dos cuidados, dos ensinamentos que ele traz, nos convida a refletir profundamente sobre os cuidados de Deus para conosco. Ele nos remete às palavras do Mestre Jesus, que nos alertam quanto à inquietação dos que ainda não compreendem a providência divina e os laços de amor que o Pai nos envolve a cada um de nós. A mensagem do Cristo é um convite à pacificação do mundo íntimo, um convite à serenidade interior, à certeza de que jamais estamos desamparados. No entanto, essa confiança não pode ser confundida com acomodação. Emmanuel nos recorda que, embora Deus cuide de nós, cabe-nos igualmente a nossa parcela de responsabilidade. A liberdade, quando separada da responsabilidade, nos conduz a experiências vazias, a experiências improdutivas. E há aqueles que, equivocadamente, usam as palavras de Jesus para justificar a inércia, recusando-se ao movimento necessário no bem, seja em favor de si mesmos ou ainda daqueles que os cercam. O apelo do Mestre à confiança no Pai não exclui a necessidade do esforço de cada um de nós, do esforço de transformação interior e de trabalho constante. Muitos, após ouvirem os ensinamentos sobre os lírios do campo, se autodeclararam, se autodenominaram flores, ou seja, pessoas especiais, esperando uma ação exclusiva do alto, sem reconhecer que ainda caminham nos degraus iniciais da evolução, muitas vezes agindo como verdadeiros espinhos, que ferem a si e também aos outros. E a palavra do Mestre é clara: Deus cuida de nós, sim, mas esse cuidado não nos isenta de agir, de crescer, de lutar para sermos melhores a cada dia. A cada dia, a cada manhã, a providência nos oferta uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo dia, um novo recomeço. A verdadeira paz que Jesus nos propõe não está apenas nas soluções externas, mas no cultivo do silêncio interior, da gratidão e da fé. Confiar no Pai é também trabalhar para merecer os frutos do seu amor, sem se precipitar, com paciência, com humildade, cientes todos nós de que tudo chega a seu tempo. Como aprendizes de Cristo que somos, precisamos entender que as necessidades da vida se resolvem à medida que nos abrimos ao bem. Exercitamos, pois, a gratidão e caminhamos em sintonia com as leis divinas. Devemos cuidar de nós mesmos com zelo, com compromisso, melhorando-nos passo a passo, com a certeza de que, ao lado do Mestre, estamos nos dirigindo ao nosso destino maior, que é a plenitude de filhos amados e de seres perfectíveis criados por Deus. Que sejamos, pois, cuidadores de nossa alma e confiantes, ativos e perseverantes no bem. Paz e luz a todos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão desse capítulo 152, cuidados, o ensinamento de Jesus em Mateus 6,
versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É frequentemente mal interpretado por aqueles que buscam justificar preguiça ou negligência. Muitos, mas muitos mesmo, ao ouvirem, imaginam que a vida espiritual dispensa esforço, como se bastasse confiar em Deus para que tudo se resolva sem a ação humana. No entanto, meus irmãos, essa interpretação distorce o verdadeiro sentido da mensagem cristã. Jesus não condena o trabalho, o planejamento ou a responsabilidade, mas sim a inquietação excessiva, aquela ansiedade paralisante que rouba a paz e impede o cumprimento dos deveres presentes. O capítulo compara o homem aos lírios do campo, que não se preocupam, mas também não ficam inertes. Cumpre o seu papel na natureza, oferecendo beleza e perfume. Da mesma forma, o ser humano não deve viver em desespero, que a vida se resolva por si só. A confiança em Deus não anula a necessidade da ação, ao contrário, né? Exige que cada um faça a sua parte, com diligência e fé. O lírio não tece, mas cresce. A ave não acumula, mas constrói o seu ninho. Assim também o homem deve trabalhar, estudar, melhorar-se, sem se perder em angústias infrutíferas. O equilíbrio está em entender que cuidar de si não significa apenas prover o sustento material, mas também cultivar virtudes, educar o caráter e contribuir para o bem coletivo. Jesus advertiu contra a ganância e a ansiedade desmedida, mas nunca pregou o comodismo. Porque o verdadeiro discípulo sabe que o dia de amanhã é uma incógnita. Mas isso não o impede de semear hoje com responsabilidade. A espiritualidade madura é uma única confiança divina à ação humana. Como o agricultor que planta na esperança da chuva, mas não deixa de arar a terra. Portanto, meus irmãos, os ensinamentos do Cristo é um convite à serenidade ativa, trabalhar sem desespero, confiar sem indolência e entender que, enquanto fazemos nossa parte, a providência completa o resto. O homem que se melhora em si mesmo, que se esforça no bem e vive com simplicidade, está seguindo o exemplo do lírio, que não por passividade, mas por harmonia com as leis divinas. Afinal, como lembra esse capítulo, o homem deve viver confiante sempre, atento. Todavia, engrandecer na sabedoria do amor. Essa síntese dos verdadeiros cuidados, preparar o futuro sem temê-los, agir hoje sem aflição, confiar que no fim a sabedoria de Deus guiará cada passo de cada um. Gratidão. Esse capítulo fala de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Nos ensina a não se preocupar com o futuro, porque cada dia terá as suas próprias preocupações. E o versículo enfatiza a confiança em Deus e a importância de viver o presente, deixando o amanhã com as suas próprias providências. E a palavra utilizada nesse texto, que pode ser traduzida como ansiedade ou preocupação, que nos traz o significado de não nos distrairmos com o dia de amanhã. Quando nós nos preocupamos com o amanhã, perdemos o foco do momento presente. Então, não vivemos o presente de maneira correta diante de Deus. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma,
mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo e crendo que todas essas coisas pelas quais somos tentados a nos preocupar não serão acrescentadas. E como deixar de preocupação? Na vida cotidiana, muitas pessoas planejam o amanhã, mas não podemos controlar nosso próprio futuro. Portanto, quanto mais planejamos o amanhã e o futuro, maior a dor que isso nos traz. Isso é algo que muitas pessoas entendem profundamente. Então, como podemos nos libertar dessa dor? O Senhor Jesus disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sempre que levamos esse versículo, ficamos particularmente comovidos em nossos corações e podemos sentir o amor e o cuidado do Senhor por nós, do fundo da nossa alma. O Senhor sabe que vivemos nessa sociedade sombria e enfrentamos muitas dificuldades e pressões, o que causa ansiedade e inquietação em nossos corações. Portanto, Ele nos pede que não nos preocupemos com o amanhã, nem fiquemos ansiosos com o futuro. Em vez disso, devemos confiar na provisão e na proteção do Senhor e entregar as nossas dificuldades de hoje em suas mãos. E ao nos submetermos à sabedoria de Deus e permitirmos que Ele governe a cada dia de nós, podemos viver na vida de liberdade e libertação e experimentar a paz e alegria em nosso coração. Ao mesmo tempo, por meio desse versículo, o Senhor também nos ajuda a perceber que somos meras criaturas e não temos controle sobre nosso amanhã, muito menos sobre nosso destino. E a vida de cada pessoa está nas mãos de Deus e é orquestrada e organizada por Ele. E somente Deus está no controle de tudo, inclusive do nosso futuro e destino. E seja qual o futuro que nos reserva, ele está pré-determinado por Deus. Se sempre tentarmos resistir aos arranjos e planos de Deus para o nosso próprio futuro e destino, só nos trará mais preocupações e dor. Então, a sina do homem é controlada pelas mãos de Deus e somos incapazes de controlar. Então, acreditar em Deus sempre, colocar Ele sempre à frente de todos os nossos problemas, nossas preocupações, e acreditar que Ele quer o melhor para nós, e de acordo com as nossas atitudes, a gente vai recebendo as bênçãos que a gente precisa. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente para alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a noção das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece final.
Amado Mestre Jesus, nosso protetor, nosso guia, possamos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando, compreendendo e repassando as tuas lições. Agradecendo a todos, encarnados e desencarnados que participam, que nos escutam não só hoje, mas todo o tempo que quiser ouvir o Evangelho, estaremos aqui. Agradecemos também e dizemos que o tempo é seu grande amigo e a essência do tempo marcha para a perfeição. A árvore renova os frutos, a terra torna a produzir, a água se purifica, a saúde volta para o corpo, a flor desabrocha no galho, a vida marcha imperturbável e vitoriosa. Acredite que tudo se transforma o seu benefício. Não despreze o valor do tempo, nem se detenha em coisas fúteis. Esperem com confiança, aperfeiçoe-se e também, a renovação de cada dia, você cresce na direção de Deus. Muita paz, gratidão, um beijo no coração e saúde para todos.